O Lula falou que indicar alguém ao STF era uma loucura, era uma falta de bom senso. E o que nós estamos vendo agora é o chamado hipocrisia. Olha só essa notícia. O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele evitou criticar as indicações e apenas mencionou que a indicação é de competência privada do presidente. Bolsonaro indicou 2 nomes para a corte, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Vocês lembram desse assunto? O Felipe vai começar com essa agora, porque eu quero escutar do Felipe. Não é se é certo ou se é errado, ok? Um presidente indicar para o STF alguém. É a questão da moralidade e a questão da hipocrisia que está tomando conta dessa cena lamentável da indicação do advogado do Lula, o Zanin. Eu, pessoalmente, eu não gosto desse personalismo na escolha dos ministros do STF, né? Sou contra, né? Você escolher, mesmo sendo prerrogativa do presidente, escolher aquela pessoa que está muito próxima de você, né? Eu acho que, em um momento, inclusive, que o STF está sendo julgado para a sociedade, né? Que o STF está sendo um tribunal que está criando muitas indagações. Então, no momento desse, o Lula deveria realmente escolher um nome de consenso. Agora, uma questão que eu queria colocar aqui também, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Todos os presidentes da República sempre indicaram o seu advogado. O FHC indicou o Gilmar Mendes, que era advogado-geral da União dele. O Bolsonaro indicou o André Mendonça, que era advogado-geral da União dele. Ou seja, todos os presidentes da República, a todo momento, tiveram uma atitude completamente personalíssima em relação à escolha. Eu, quando estudei na Faculdade de Direito, isso há muito tempo atrás, não é? Eu lembro que a Corte... Muito tempo atrás. Muito. Eu lembro que a Corte Constitucional do Brasil era composta por pessoas que você podia discordar. Mas todo mundo via naquelas pessoas os melhores juristas daquela geração. Sidney Sanches, entre outros, né? Moreira Alves, né? Grande civilista, né? Então, eu acho que o Brasil tem que começar a ter a mesma postura daquela época, né? No passado. E eu acho que a gente tem que discutir essa questão, Rodolfo, como uma questão institucional, né? Parar de discutir essa questão quando o assunto aparece para a gente. Eu vou te dar um exemplo concreto. Na Alemanha, tem uma cláusula dizendo que a indicação do ministro da Suprema Corte Constitucional alemã tem que ser aprovada por 2/3 do parlamento. Quando você tem um quórum tão elevado como na Alemanha, o que você faz? O presidente, quando indica, ele indica aquela pessoa que é de consenso do Congresso todo, da população toda, da comunidade jurídica como um todo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a implementar no Brasil essa reserva da minoria. Ou seja, só vai aprovar o presidente, o ministro do STF, quando o Congresso todo concordar com aquela indicação. Porque da forma que está, realmente o Lula vai conseguir colocar o Zanin, né? E o Zanin, vou te uma coisa, eu acho o Zanin um advogado brilhante. O Zanin tem qualificação, sim, para fazer parte do STF. Eu não estou discutindo a capacidade técnica do Zanin. Até porque o Zanin, querendo ou não, tirando toda a teoria da conspiração contra, ele foi advogado de um dos casos mais importantes do mundo, e ele conseguiu absolver o Lula. Ele não absolveu. Ele conseguiu absolver o Lula, né? Tudo bem. A palavra certa, você sabe que não é absolver. Conseguiu anular o processo do Lula. Tá bom, eu não vou entrar nessa discussão. Conseguiu anular o processo do Lula. Seara também, tá? Não entraremos nessa seara também. Conseguiu anular o processo do Lula. Ele é um advogado competente. Ele é um advogado competente, brilhante. Mas me incomoda muito o Lula indicar o seu advogado lá. Ok, vamos lá. Você trouxe uma solução brilhante para o caso. Se o Brasil fosse um país sério de primeiro mundo, como a Alemanha, ok? A questão não é nem essa. A questão é, ele foi nas redes de televisão fazer o seu discurso e ele vendeu uma coisa que era imoral, que o atual presidente estava fazendo, dizendo que aquilo era imoral, que o Brasil não deveria engolir aquilo, que aquilo estava errado e que ele jamais faria isso. Aí, de repente, ele está no poder e ele não só faz isso, como ele faz pior também, porque ele está indicando o seu
próprio advogado. É uma questão, não estou falando da capacidade do Zanin como advogado e como ministro do STF, está fora de cogitação aqui a capacidade dele. O que nós estamos discutindo aqui é a moralidade disso tudo. É a moralidade disso tudo, porque não pode, é indevido ele ir na televisão falar uma coisa, na sua campanha eleitoral, e agora ele não sustenta aquilo que ele falou. Nós estamos vendo uma catástrofe no Brasil com esse atual governo, porque ora falava uma coisa e de repente que chegou no poder está fazendo outra. É só uma questão de moralidade. Eu vou passar a palavra e nós vamos discutir esse assunto. Palumbo, eu vou na ordem aqui, o Negão vem comigo depois, porque o Negão a gente fala a mesma língua, vocês falam muito difícil. E aqui ele traz pra nós. Bate aqui, Negão, porque aqui nós traz pra nós a mão de morsa aí. Meu Deus. Mão de morsa. Mão de morsa. Vamos lá. Não, a hipocrisia reinando no país mais uma vez, né? O problema é a indicação, é direito dele, é legal, é constitucional, ele pode indicar quem ele quiser, mas ele não pode chegar num debate político, num programa com praticamente a população inteira do Brasil assistindo e falar que jamais indicaria um amigo, que isso não é legal, que isso é imoral. Legal mas que isso é imoral. Ele não pode falar isso e depois fazer outra. Mas isso é comum na política, lamentavelmente, Rodolfo. Isso é a coisa mais natural na política. Eu vi isso nessa semana, onde deputados iam na rede social, falaram que ia votar contra essa medida provisória e depois votaram a favor. O que eu fiz? Eu já sabendo que tem algumas peças lá que a gente já conhece, foto, escrachei na minha rede social. Hoje em dia a internet não perdoa. Ele não pode falar uma coisa e fazer outra. Desdizer depois. Viu o problema da verdade? Isso chama-se hipocrisia. Hipocrisia. E agora a gente está na mão do Senado, né? Que vai sabatinar. Com certeza vai passar. Espero que não, porque eu não acho legal também você colocar um amigo. Vamos falar a linguagem do povo aqui. Vamos falar a linguagem do povo. Nós estamos lá brigando com o vizinho. Certo. Estamos brigando com o vizinho. Eu sou seu inimigo, você é meu vizinho. Aí eu vou colocar quem para julgar esse caso? Eu vou colocar... Seu amigão. Eu vou colocar minha sogra. Não vai lá, eu tô dependendo da sogra, mais ou menos não vai isso. ser bom, não. Você acha que ele vai contra o Lula? Você acha que ele vai contra o Lula? Eu tô falando a linguagem do povo. Palumbo, aí nesse caso, o Zanin tem que ser cara suspeito. Ele não pode julgar a ação sobre o Lula. Mas tem uma questão... Tem que ser cara suspeito. Não. Doutor Davi, por favor. Tem uma questão aí, para além da moralidade, é a questão da impessoalidade. Isso é princípio da administração pública, está lá na Constituição. Verdade. Então, além da moralidade, toda administração pública tem que estar caracterizada em seus atos pela impessoalidade. O que a gente está discutindo hoje em relação a Zanin é a quebra da impessoalidade. Diferente um pouco do que o Felipe disse, os advogados gerais da União que foram nomeados ministros do Supremo são advogados gerais da União, funcionários públicos, não são advogados do presidente da República. Zanin não, Zanin foi advogado do Lula no caso mais emblemático da vida dele. Quando nem era presidente. Quando nem era presidente. Então, assim, o caso do Gilmar Mendes citado pelo Felipe, então, não faz sentido para você? Nenhum. Ok. Nenhum. Então, assim, a questão é, o Zanin está ligado, inteiramente ligado, pessoalmente ligado ao presidente da República. Isso é quebra do princípio da impessoalidade. Agora, isso vai para frente? É claro que não vai para frente. Isso aí, como a Constituição hoje não tem valor nenhum, né? A Constituição nossa, ela é deturpada, ela é amarrada, ela é rasgada, ela é espremida, do jeito virou que um papel decorativo, é claro que ele vai ser aprovado. Pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês têm esse número, o Supremo tem 133 anos de existência. Nesses 133 anos, quantos ministros foram rejeitados em sabatinas do Senado? Nenhuma. 5. Por Sabe quê? quando? Sabe quando? 1894. Governo do Marechal Floriano Peixoto. 5. Naquele ano, 1894. Um deles, inclusive, um caso emblemático, era do Barata Ribeiro, que era médico. E naquela época não tinha essa trava de notável saber jurídico. Tanto assim que nomearam ele. E ele ficou lá no Supremo 10 meses. Então, assim, 5 em 1894. De lá para cá, 300 ministros, ou mais de 300. 1894. Depois disso, 300 ministros. Nenhum foi recusado pelo Senado. Então, a chance do Zanin
não ser aprovado na sabatina do Agora Senado. é notável a amizade é menos política. do que zero. Legal, Otávio, amizade política. depois de muitos anos aí, põe ano na parada aí, Né? você acha que o quê? Depois de uma centena, eu não tô conseguindo fazer essa conta aqui. 133 anos. É isso. Não, ele já tá lá dentro, já. Isso aí. Fala das contas. Seria uma ótima oportunidade do Senado Mas meu raciocínio, provar assim, que o calor da emoção não é os rápido. poderes são Está independentes, né? O Rodrigo Pacheco. Exatamente, O Rodrigo subserviente. Pacheco já deu Não, ok, já já. falou bem pra caramba dele, já, por ele já tá lá dentro. O Supremo já falou bem dele, né? Eu estou no linha de frente desde o primeiro linha de frente. E desde de quando o Lula ganhou a eleição, eu lembro como se fosse hoje que esse assunto veio várias vezes à roda aí. Não sei se vocês já repararam, mas todo linha de frente tem um advogado. Que a gente sempre tem aqui uma questão jurídica, algum assunto que precise mesmo de um advogado até para ajudar o pessoal da mesa. Todas as vezes que o nome de Cristiano Zanin veio à mesa, eu percebi duas coisas. Uma, que todos os advogados disseram que o Lula não indicaria o Cristiano Zanin por causa do princípio da impessoalidade. Impessoalidade, né? Assim, Exatamente, por impessoalidade. causa do princípio da impessoalidade. E olha que aqui já sentou um mais sabido que o outro, capês que eu diga, entendeu? Que o capês aqui é o mais, entendeu? É o que mais manja, o capês. Todos falaram a mesma coisa. E todos também disseram que o Cristiano Zanin era um excelente advogado. Isso é ponto pacífico. Sim. Não teve um que chegou aqui e falou, cara, o notório saber jurídico tá meia boca no Zanin. Não, muito pelo contrário. O Zanin sempre foi aqui muito elogiado. E eu sempre disse o seguinte, eu falei, o Lula vai indicar e o Zanin vai passar. Não vai, negão, seria um absurdo, porque tá na lei. E eu falei, e aí eu lembro até hoje, porque eu cunhei sempre a frase que ficou imortalizada por Dominique Toretto no Velozes e Furiosos, que é aqui é o Brasil. Quando você diz aqui é o Brasil, significa que qualquer coisa pode acontecer aqui. Exato. A gente está vendo isso agora. A gente teve muitos anti-horários que sentaram nessa mesa aqui do linha de frente e disseram não, porque seria um absurdo, o Lula jamais vai fazer isso. Jamais, o Lula não faria. Ele falou no debate, Negão, ele já deixou, era desse jeito. Negão, ele já deixou no debate que ele não vai fazer isso. E eu falava, cara, aqui é o Brasil. Eu acho que só o fato de eu saber a frase, aqui é o Brasil, eu já me enquadro como um bom notório saber jurídico para também ser indicado. É notória amizade. Eu falei algumas coisas aqui. Se eu vou te dar a palavra, Felipão, eu falei aqui, no meu primeiro dia, eu falei da Dilma. Da Dilma. Falaram que eu era maluco. A Dilma é maluco. Eu falei do BNDES. Mercadante. Que foi o Mercadante. Eu também aqui ouvi. Do Mercadante. Nossa, você é louco, né? Eu falei do Mercadante. Não, você tá maluco. Tá maluco. E a Dilma vai pra cá. Eu falei, cara, a Dilma vai morder o negocinho aí, fica tranquilo. Um belo salário, né? Um belo salário. Aí eu falei do Mercadante. Quando começou a cogitar a ideia do BNDES, falaram o quê pra mim? Tá maluco. Hoje eu falo da Janja. Cara, a Janja vai... Não, você tá maluco. Tá maluco. O Zanin, na hora que cogitou a possibilidade, eu falei, fulano vai se apresentar, que foi o Lewandowski. A primeira cadeira vai ser dele. Você tá maluco, Rodolfo? E o que a gente tá vendo? O Negão fala que aqui é Brasil, porque a gente já conhece o modus operandi do Brasil. É Brasil, mano. Né, Felipão? Não, de fato, assim, mas eu era uma das pessoas que achava que o Lula não fosse indicar o Zanin. Aí, ó. Eu acredito... 15 pessoas enganadas! Eu te falo por quê. O Zanin, ele carrega na nomeação dele o revanchismo do Lula contra a Lava Jato, né? É verdade. Então eu falei assim, poxa, o Lula não vai comprar essa briga. Reavivar a população sobre o que passou, né? Sobre o passado, sobre a briga entre o que ele teve com a Força-Tarefa da Lava Jato, trazer de novo esse caso da Lava Jato, colocando o principal advogado da Lava Jato... E que ele claramente levou pro coração. No STF. Eu achava que ele não ia ter esse revanchismo, mas teve. Agora, eu discordo um pouquinho do que foi colocado aqui pelo seguinte, a indicação, ela é subjetiva no caso, né? Então, o princípio da impessoalidade como uma forma de você defender a não nomeação de alguém, eu acho que é um pouquinho complicado. Porque mas aí é pro Senado, né? O princípio, não pro presidente. Não, assim, todas as indicações do ministro do STF que eu tenho notícia, toda foi uma escolha do presidente com uma certa proximidade em relação à pessoa indicada. Todos eles. O AGU, na verdade,
é o advogado de confiança do presidente da República. Não é essa. Você está pegando uma vírgula, uma prerrogativa em cima do que a gente está falando e está tentando trazer para o seu mundo. Mas a verdade é uma só. Não é isso que a gente está falando. É um direito do presidente? É um direito do presidente? Não, não foi questão do presidente, não. Não, é um direito de alguém indicar? É o direito. A questão é, ele foi lá e falou assim, é inadmissível A única o presidente forma, da República Rodolfo, indicar para o STF seus amigos. Não pode ter amigos. Então, é isso do que eu Lula. falo assim, esquece que ele foi na campanha. A campanha política é uma outra situação. Ah, então pera um pouquinho. Não, Corta pra mim. assim, Corta pra mim vamos aqui, lá. por favor, Du. Corta pra mim. Obrigado. Não, assim, não. Esquece. Deixa eu acabar de falar, Rodolfo. Aí Tudo depois bem. você rebate aí o que Tá bom, desculpa. Vamos lá, vou deixar você assim, falar. Sinceramente, na cabeça do Lula, ele não tá violando o que ele defendeu na campanha eleitoral. Como não? Ele pode falar assim, para mim o Zanin é meu amigo. Meu amigo é meu pai, minha mãe, minha família. Ele pode justificar inteiramente para justificar o que ele falou nas eleições. Então, assim, a questão é uma só, gente. Vai mudar presidente da República, a gente vai discutir o mesmo fato em relação à nomeação do STF. A única forma de mudar essa situação é a gente discutir de forma abstrata e institucional. Por isso que eu venho defender aqui. Com você. Por isso que eu venho defender aqui. Gente, vamos pensar em cláusula de reserva da minoria para a escolha de ministro do STF. Tem que ter aprovação de 2/3 do Congresso, do Senado, no caso. Né? Ponto. Para o presidente escolher e ter 2/3 da votação, é uma pessoa que a comunidade jurídica abraça e está acima de qualquer tipo de questionamento. Tudo bem, são dois pontos. São dois Deixa eu só pontos. deixar uma coisa clara aqui também. Em cima dessa briga toda, em cima do Cristiano Zanin, veio à baia uma outra discussão que eu sinceramente acho muito idiota. Que é a discussão que ao invés... Que tem uma galera que está a fim de criticar o Lula, mas não está a fim de criticar, mas está com medo de criticar o Lula, porque, querendo ou não, o Lula é um personagem muito forte na política. Então o camarada pensa 2 vezes antes de criticar ele, que é o seguinte... Ao invés de falar do princípio da impessoalidade, que para mim quem vai ter que medir isso é o Senado, está muito mais na mão do Senado do que do Lula, certo? E o grande problema com o Zanin é que o próprio Lula disse que não faria isso, não colocaria alguém tão próximo a ele. Ponto. Para mim, a responsabilidade do Lula está nesse ponto, está nessa fala que ele disse num debate, frente com você, olhando para você, não foi olhando para o Bolsonaro. Ele disse olhando para a câmera, olhando para você, aí de casa que ele disse isso. O que estão fazendo na hora de criticar o Lula, que é mais o pessoal anti-horário? Ai, o Lula não indicou um cara negro, o Lula não indicou uma mulher. Gente do céu, é um cargo de ministro do STF. E hoje o STF está quase maior do que os outros poderes. Então, tipo assim, quando você vai colocar alguém no STF, olha o tamanho da responsabilidade que hoje é colocado em cima de um ministro. Toda hora, qualquer coisinha que acontece, cobra o Alexandre de Moraes. Acontece não sei o quê, cobra o fulano. Cobra o ciclano. Olha o poder de alguém do STF. Então, eu não consigo ver esse debate do tipo assim, o Lula tem que indicar uma mulher negra, ou uma índia, ou uma trans, ou isso ou aquilo. Não. Isso é babaquisca. Eu também acho, mas o debate está sendo resumido a isso. Ok, eu concordo com você nesses aspectos assim, mas eu quero trazer uma coisa que o Felipe falou, que, vamos esquecer o que o Lula falou lá. Então, vamos lá. Um presidente, ele é eleito pela sua campanha política, principalmente pelas promessas que esse político faz. Você que votou, você acredita na transparência, no caráter, você acredita naquele candidato, você acredita nas promessas, e você vai lá e elege, você vai lá e vota, né? O que acontece? Onde começa a desandar as coisas pra mim, Felipe? Por exemplo, a minha realidade, tá? Pode ser a realidade de quem está nos assistindo em casa também. Quando um candidato fala uma coisa e quando ele assume o poder, ele faz outra, peraí, alguma coisa está errada. A não ser que seja, não vou usar a palavra que eu quero usar aqui, a não ser que seja muito importante essa indicação que ele vai fazer, não tem outra solução. Olha, gente, eu falei que não ia fazer isso, mas aconteceu e eu tenho que fazer com uma justificativa plausível. Ok, mas não é o que está acontecendo. Está se levantando toda essa discussão simplesmente porque ele criticou muito quem fez isso e ele está fazendo pior. Esse é o grande negócio. A gente estava falando da economia aqui, ele está criticando agora o Roberto Campos, só que lá atrás, em setembro do ano passado, menos de um ano, há 9 meses atrás, ele estava aplaudindo o que o cara estava fazendo no Banco Central.
Ele prometeu uma coisa e está fazendo outra. Aí a galera fala assim pra mim, Rodolfo, mas o Lula não mentiu, ele tá fazendo exatamente aquilo que sabíamos que ele ia fazer. Não, negativo, porque ele não foi lá nas campanhas eleitorais dele, falou que ia fazer diferente, que falou que ia fazer exatamente o que ele tá fazendo. Ele falou que ia fazer tudo diferente do que ele está fazendo. Essa é a grande moral da história. Constrangendo a esquerda. Eu ouvi ele falar que ia fazer igual no primeiro mandato. Não, ele tá pra mim já era motivo de não votar. Então, Se você me permite uma observação, nessa linha do teu raciocínio, claro. vamos lá, nós estamos falando lá de um princípio da impessoalidade, né, deputado? Princípio da impessoalidade. Está lá na Constituição Federal. Vocês vão se lembrar agora do caso do delegado Ramagem. O Ramagem teve a posse vetada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Baseado em quê? No princípio da impessoalidade. Falaram que era amigo da família Bolsonaro e que, portanto, não poderia ser. E agora a regra não vale. Agora não vale. Agora não vale. Então, assim, é tudo subjetivo. Volta ao Supremo. O Supremo reconheceu lá a validade dos atos de graça, né? Lá do presidente Michel Temer, lá quando liberou 80 mil presos no final de ano, né? E agora não disse que é prerrogativa do presidente da República e que o judiciário não pode chegar lá. Mas quando o presidente Bolsonaro deu a graça para o Daniel Silveira, foi anulada a graça agora. Então, julgamentos assim, políticos, né? É por isso que eu tô falando. Do interesse deles. Do interesse, a jurisprudência. A jurisprudência é retorcida. E é para esse cargo tão importante que a briga está sendo. Só um minutinho. Se o Ramagem não podia, por que o nosso... Deixa eu extrair. Paulo que bate em Chico não tá batendo. Só um minuto, Palumbo. Deixa eu extrair da mesa os argumentos jurídicos disso, tá? Por que não tem a ver? Você tá falando que ele tá citando um caso do José Silveira... Do Daniel Silveira, e esse caso não se aplica agora no advogado Zanin. Não, são coisas diferentes. É no caso até do Ramagem, né? Ele tá falando assim, o caso do indulto da graça do Daniel Silveira e o caso do indulto que a Dilma emitiu, a Dilma no caso, né, emitiu, que liberou um monte de gente, inclusive o José Disseu, esse que é o caso que você está falando, né? São casos completamente diferentes. A Dilma foi um decreto completamente abstrato, um decreto completamente genérico, nos termos da lei, que não estava escrito lá, vou liberar o José Disseu. Não, o José Disseu cumpriu os requisitos, junto com mais centenas de presos, e com isso ele foi liberado. No caso do Daniel Silveira, né, o STF decidiu, de forma correta, no meu entender, porque estava claro o desvio de finalidade no caso concreto. Por quebra do princípio da impessoalidade. Por que vale, então, nesse caso? Vale no caso do Ramagem e não vai valer no caso do Eu defendo... Tá entendendo? Esse que é o ponto. Eu te respondo. Esse Porque são casos diferentes. Tá vendo o caso do Rapaz? Faça mais sentido e seja semelhante, porque é nomeação do presidente da República no cargo de livre escolha dele, né? Então aí pode ser que seja... Mas no caso do Rapaz, na minha lembrança aqui, não era impessoalidade, era legalidade no caso. Não. Ele violou o princípio da legalidade, no caso, o STF decidiu. É uma questão legal que ele não podia ser delegado geral da Polícia Federal. Não tinha nada a ver por estar ligado à família política, na verdade. Não tinha nada a ver com a porque se fosse do lado de lá, eles fariam... Não teria nenhum problema. O pau que bate em Chico não bate em Francisco nesse país. Você falou, Negão, que o Supremo é quase o maior. É o maior poder que tem o Supremo. É o maior poder. Porque tanto deputados e senadores, a maioria lá tá de cócoras. Tá de joelho. Tomando chinelada. Vai fazer isso. Exatamente. Olha, tem um processo teu aqui, hein? Você vai votar isso. Cuidado que eu vou jogar. Quer um excelente só não enxerga isso quem não quer. Vou dar pra vocês aqui um excelente exemplo de que o pau que bate Chico não tá batendo em Francisco. Olha só esse tweet que eu vou ler. Urgente, Zanin fora do STF. Foi às 7 horas... 7 horas atrás, porque é quando eu tô lendo, né? Urgente, Zanin fora do STF. A gente comemorou antes da hora e agora vamos pagar pela nossa arrogância. O deputado Nicolas Ferreira entrou com ação na justiça para impedir a nomeação de Cristiano Zanin no STF. E ele entrou mesmo, entendeu? Viram só? Subestimamos o youtuber, agora já era para nós. Sabe quem escreveu isso? Quem? André Janones. Logo depois, quando ele percebeu que não tinha nada que aqui informasse uma ironia, entendeu? Ou sei lá, talvez o meu português não fosse tão bom assim, porque eu não sei vocês aqui da mesa, mas eu não enxerguei nenhuma ironia. Aí logo depois, 3 horas depois, então, ou seja, demorou, 3 horas depois ele postou. Os bolsonaristas estão comemorando nos grupos de Zap Zap a não nomeação de Zanin
informada por mim. Agora vamos trocar? Vamos trocar o Isso é nome? uma fake, caracteriza uma fake news? Vamos trocar ou o não nome? Vamos caracteriza? colocar o nome Nicolas Ferreira, Nossa Senhora. certo? No lugar do nome André Janones. Você tá doido, já tá na comissão de Ó, ética. eu não quero nem entrar no nome do André Janones agora. é porque um eu O que quero- você exemplo. falou é Só um totalmente direcionado para um lado Colombo, só. um segundo. É. Eu não quero entrar no nome André Janones agora, porque nós temos uma pauta específica com ele. Então nós vamos continuar a seara aqui só pra gente finalizar o que a gente está falando sobre o princípio da impessoalidade, porque não ficou muito claro para mim, porque está aplicando para um e não está aplicando para foi aplicado para um, mas não cabe na teoria do Felipe aqui para o mesmo caso, ou para o outro caso, no caso. Fica uma dúvida sobre o que é e onde nós vamos aplicar aqui, doutor, o princípio da impessoalidade. Pois é, então, isso que eu digo. A decisão. O Negão falou da segurança, da insegurança jurídica que vivemos hoje, né? Absoluta segurança jurídica. O Supremo decide uma coisa hoje, com um viés de interesse político. Amanhã decide outra. É isso, Então, né, assim, Palumbo? É exatamente isso. não tem. Acompanha ele, no caso. Não há um balanço. O doutor de- Davi está certíssimo. segurança É exatamente isso. lembrando- Porque no Brasil lembrando- não tem segurança jurídica. Se o Lembrando- deputado é de direita ou dito por eles como de bolsonarista, extrema-direita, é ferro. Ferro, vai ser caçado. Eu vejo a esquerda lá fazendo todos os dias. A esquerda também sofre com decisão eles autoritária do eles passaram aqui na Câmara de Vereador, era vereador em São Paulo. Eles passaram 2 anos que eu estive lá xingando o Bolsonaro de tudo quanto é nome. De tudo quanto é nome. De genocida, de palavra de baixo calão. É. Não, mas aí é liberdade. O amor, né? O Liberdade amor de expressão. venceu. Sim, Agora, se alguém da direita fizer a mesma coisa, ele já não pode. A imunidade não é desse Felipão, jeito, não. Deixa eu só fazer um complemento aqui, que é por causa da insegurança jurídica, para não ter nenhum problema com a Jovem Pan. No mesmo tweet que eu acabei de ler aqui do André Janones, ele põe logo embaixo, no próximo comentário, ele coloca, ó, parece incrível, mas tem gente que não percebeu que eu fui irônico. Então deixo expresso, contém superdosagem de ironia. Bom, Não, só para colocar alguma coisa você tem aqui. Eu 10 não gosto, segundos. eu não gosto desse partidarismo. O STF é de esquerda, é de direita. Vamos lembrar que o caso que veio na minha cabeça mais longo que eu lembro, de uma decisão errada do STF, que decidiu sobre o princípio da impessoalidade, foi quando a Dilma foi impedida de nomear o Lula como ministro naquela ocasião. mas ali era uma manobra Seria- política. viu como é subjetivo? Mas ali era uma Viu como é que é manobra subjetivo política. agora? Não, eu também Que não legal. concordei. Não foi subjetivo É no meu isso, caso. é Não isso. foi subjetivo no Ué, meu caso, também porque foi. era nítido que aquilo ali foi uma manobra política. Do STF.